sou Juliana e como hoje é Halloween ou Dia das Bruxas, se vocês preferirem, a gente vai falar sobre filmes, séries e livros de terror. Antes de começar, eu preciso que vocês saibam que eu sou muito medrosa. Eu sou aquele tipo de pessoa que leva muito susto, praticamente não vejo filme de terror, porque em filme de suspense mesmo eu já me assusto, tenho medo e ainda tenho pesadelo. E justamente por eu ser muito medrosa, eu nunca fui de procurar muito ler livros de terror, porque eu imaginava que seria mais assustador ainda do que o filme. Mas há uns 2 anos eu tô meio curiosa pra saber como que é a sensação de ler um livro de terror, como que é esse tipo de medo. Então eu tenho procurado, mas não tenho tido muito sucesso nessa busca. Eu já gravei até alguns vídeos aqui falando sobre livros de terror que foram indicados como assustadores e tal. Eu não tive essa mesma impressão, eu vou até deixar esses vídeos no link pra vocês se vocês quiserem ver. Mas como eu ainda estou nessa busca de achar um livro de terror que me dê medo, eu acabei pegando a indicação de um livro que aparentemente seria bem assustador, chamado A Assombração da Casa da Colina. Então eu comecei a ler esse livro. De maneira resumida, ele vai falar sobre um cientista que está fazendo um estudo paranormal e tudo mais, e ele resolve convidar algumas pessoas que já tiveram algum tipo de experiência paranormal para participar, passando um período numa casa dita mal assombrada, só que apenas 2 pessoas realmente têm interesse e conseguem ir até essa casa, que é a Leonor e a Teodora. E junto com essas 2 e o cientista, também estão na casa o Luke, que ele é o herdeiro dos atuais donos da casa, então meio que foi uma condição para que eles pudessem fazer esse estudo na casa, que um dos parentes ou familiares estivesse presente para meio que supervisionar o que está acontecendo. E essa casa realmente tem uma atmosfera meio assustadora e principalmente à noite coisas estranhas acontecem. Quando eu estava começando a leitura, eu lembrei na hora de um filme que eu tinha assistido muito tempo atrás, que falava mais ou menos sobre isso, sobre uma casa mal assombrada, mas eu achei que não tinha nada a ver, porque nesse filme que eu assisti, eles iam fazer um estudo sobre insônia nessa casa, que aparentemente ninguém sabia que era mal assombrada, então eles chamam pessoas também, 3 pessoas mais um cientista, né, que teriam problemas para dormir e que aí fariam um tipo de experimento, enfim, voluntário, sobre insônia. E no filme também, depois eles contam a história da casa, as coisas vão se desenvolvendo, e eu achei que realmente não tinha nada a ver uma coisa com a outra, porque são coisas meio diferentes. Mas quando eu acabei a leitura e eu fui pesquisar, eu descobri que esse filme, que chama Casa Amaldiçoada, eu vou deixar o trailer dele na descrição, foi sim inspirado no livro que eu estava lendo. Então, voltando à leitura, quando eu já estava mais ou menos na metade do livro, foi sugerido pra mim no Netflix assistir A Maldição da Residência Hill. E como eu tava nessa vibe meio de coisas de terror, e era de dia, e de dia eu sou uma pessoa muito corajosa, eu resolvi começar a assistir. Se você ainda não ouviu falar sobre essa série, eu vou resumir. Ele fala sobre uma família que comprou a tal da Residência Hill para poder reformar e assim poder vender e lucrar com a venda da casa. E durante esse período de reforma, os pais, junto com seus 5 filhos, acabam morando nessa casa. Mas no período que eles moram nessa casa, muita coisa estranha acontece, eles meio que ficam traumatizados por várias questões, e eles acabam sendo meio que perseguidos por tudo que aconteceu na casa até a vida adulta deles. E enquanto eu tava assistindo esse seriado da Residência Hill, eu realmente fiquei assustada sim, porque tem umas cenas bem tensas, o ambiente é bem tenso, tem um ou outro susto assim, né, mais direto. Mas apesar de ter esse medinho no fundo, eu queria muito continuar a assistir a série, porque toda essa questão familiar dos irmãos, do que acontece, da relação com eles e os pais, enfim, me deu muita vontade de conhecer, de saber qual era o grande mistério, o que realmente tinha acontecido nessa casa. Então eu consegui superar a parte do medo, porque eu queria muito entender e saber a história. E eu gosto de filme de terror assim, que mesmo te dando susto, tem uma história por trás e tem um final bonitinho. E um dia e pouco eu já tinha maratonado a série, já tinha adorado, tinha chorado um monte, mas eu confesso que ainda hoje eu ainda tenho um pouco de medo de acordar à noite e olhar pro teto. Quem assistiu a série vai saber o que eu tô falando. E aproveitando essa indicação do seriado, eu quero indicar também outro filme pra vocês que é de terror, que te assusta assim, mas que tem uma história por trás que é muito legal, que chama A Mulher de Preto. Eu assisti esse filme no cinema na época que estreou, o cinema tava praticamente vazio, era noite e eu tive que voltar pra casa sozinha, então foi bem intenso esse período, mas eu gostei muito do filme, o filme tem uma história muito legal, e como boa fã de Harry Potter, eu tinha que assistir esse filme, porque o Daniel Radcliffe, que é o ator que faz o Harry Potter, participou desse filme. A Mulher de Preto tem o 1 e o 2, eu assisti esses 2, mas eu gostei mais do primeiro, quero indicar ele pra vocês. Ainda sobre a série da Netflix, enquanto eu assistia, eu meio que parei, né, a leitura do livro, mas eu notei que tinham várias semelhanças entre a série da Netflix e o livro que eu estava lendo. Mas como eram coisas assim de vez em quando, e eu tava meio que focada ali, né, assistindo o seriado, eu não dei muita importância. Mas quando eu acabei a série realmente, eu fui pesquisar mais sobre ela, o que eu descubro?
que essa série também foi inspirada, foi baseada no tal livro da Assombração da Casa da Colina que eu tô comentando com vocês. E o que eu descobri também foi que esse livro da Casa da Colina, ele é meio que um clássico desse gênero, né, falando de terror em casas assombradas. Então ele meio que serviu como base, como inspiração para praticamente tudo que veio depois dele. Por isso que tem vários filmes inspirados, tem esse seriado da Netflix e muitas outras coisas, até livros baseados nele. Então depois que eu soube de tudo isso, de como ele inspirou tantas obras, tanta coisa, eu voltei para a leitura e não parei até realmente acabar o livro. Só que eu confesso para vocês que mesmo o livro sendo tão importante, sendo considerado um clássico, eu não gostei da leitura. Eu não me assustei, eu achei que a descrição não foi muito boa, assim, não foi muito bem ambientado para te dar um susto ou te deixar apreensivo. Também achei a narrativa meio confusa, meio cansativa, você não sabia direito quem era que estava falando o quê. Então, como eu tava na expectativa de ler um livro de terror e depois que eu soube da importância que esse livro tinha, minhas expectativas ficaram ainda maiores, né? Mas não deu certo e eu não gostei desse livro, dei apenas 3 estrelas pra ele. E eu dei essas 3 estrelas porque em 2 momentos do livro aparecem 2 personagens diferentes, que assim que o personagem aparece, acho que um diálogo apenas, eu já fiquei com muita raiva daquele personagem, de agonia, assim, de querer matar o personagem. Então eu acho que pra você conseguir, né, criar esse ódio tão grande em volta do personagem, o autor tem que ser bom, pelo menos. Então eu dei as 3 estrelas por causa desses 2 momentos. Mas de qualquer forma, eu gostei muito de ter assistido o seriado da Residência Hill. Recomendo muito, se você tem medo, assim como eu, assiste de dia, pega um feriado, um final de semana pra assistir, porque você vai ver que a trama, a história, né, todo o enredo vai te prender tanto que o medo, o susto não vai ser tão importante. E fica aqui também a minha recomendação da Mulher de Preto, que também tem toda uma história familiar por trás, por isso que eu gostei. E também A Casa Amaldiçoada, que é um filme mais antigo, então os efeitos especiais até são meio cômicos, mas tem bons atores e é um filme muito gostoso, assim, tem uma história muito legal. E já que eu fiz todas essas recomendações pra vocês, eu peço que vocês também me recomendem séries, filmes e principalmente livros de terror, que eu ainda estou na busca e ainda vou encontrar um livro que vai me assustar. Porque eu ainda quero encontrar um livro que me deixe com o mesmo medo que eu fico quando eu assisto um filme de terror ou um seriado. E antes de ir embora, eu quero deixar mais uma recomendação pra vocês, que é do seriado Mundo Sombrio de Sabrina. Ele estreou semana passada na Netflix, eu já maratonei, adorei e teve alguns momentos que eu fiquei com bastante medo. Na descrição desse vídeo vão estar todos os links de todos os filmes, séries, enfim, de tudo que eu falei aqui na descrição pra vocês assistirem os trailers. E como eu já falei demais nesse vídeo, se vocês quiserem eu posso gravar um outro contando algumas histórias de terror que já aconteceram comigo, ou contando sobre a vez que eu não consegui dormir por causa de um filme de terror que eu assisti, e outras tantas histórias de terror que eu tenho. E se gostaram de todas as indicações, curtam o vídeo. Se são novos aqui no canal, sejam bem-vindos. Aqui a gente fala muito sobre organização, planejamento, bullet journal e de vez em quando sobre séries, livros e filme. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!